palavra sensor, ela refere-se então ao dispositivo que é capaz de detectar ou reagir com eficiência a determinado estímulo, enviando outros estímulos correspondentes. Podemos citar como exemplos de estímulos luz, movimento, pressão, calor, entre outros. Mas nessa aula a gente vai então estudar o sensor IR, que ele detecta através de um sinal de infravermelho a presença de objetos. É esse sensorzinho que eu tenho aqui, ó. É justamente esse sensor aqui que você tem no seu kit que a gente vai usar hoje. Qual que vai ser o objetivo da nossa aula? A gente vai tentar entender então o funcionamento de um sensor de obstáculo infravermelho, identificar quais são os elementos que formam o sensor de obstáculo infravermelho e vamos programar a leitura então desse sensor IR. Bem, já deve estar aparecendo aqui para vocês aí uma gravura, ó, uma imagem aqui desse sensor, ó. O que ele tem? Ó? Ele tem um LED que indica se está ligado ou desligado e tem um LED ali do outro lado que detecta que ele vai acender quando ele detectar um obstáculo. Temos os terminais na ponta, temos um potenciômetro que a gente vai falar sobre ele na nossa montagem. Temos ali um LM395, né, que é a fonte dele ali, né, o comparador. Temos dois LEDs lá em cima, ó, que é o fotorreceptor IR e o LED emissor. Um recebe e o outro envia a mensagem. Você já teve a oportunidade de participar de um campeonato de robótica como competidor ou espectador? É bem provável que nesse campeonato tenha algumas características ou algumas categorias, né, de competição entre robôs sumô, na qual os competidores manobram o robô sobre uma placa de aço ou de madeira, né, chamada arena plana. E esses robôs geralmente são dotados de rodas, esteiras, sensores de distâncias que colocam o adversário, então, e localizam até mesmo o adversário e os obstáculos. Detecta a borda da arena, né, evitando a saída do robô, né? E a gente vai falar mais sobre esse robô Sumô na aula 38, uma das últimas aulas a gente vai falar nisso, ó. Só que a gente tem que pensar já nesses sensores. E a gente vai pensar então primeiramente no sensor do obstáculo. Você saberia me dizer se eles conseguem detectar a presença de objetos ou de limitações em determinado ambiente? Que elementos possuem a possibilidade de tal identificação? A gente vai ver isso, ó. Para essa explicação, a gente vai utilizar então esse modelo de sensor infravermelho IR, que é um sensor, como o nome diz, que detecta objetos e delimitações através da radiação, então ali infravermelha, de um raio de 2 a 30 centímetros de distância. Essa é a capacidade então que esse LED tem, né? Ele é formado então por esse LED, você vai ver que tem várias coisas, conforme eu já expliquei na gravura ali, né? Um potenciômetro, você vai ver que ele tem os LEDs que indicam se ele está funcionando. Esse potenciômetro a gente ajusta então também a funcionalidade dele, né? E o funcionamento desse sensor ele é simples, né? E ocorre da seguinte maneira, né? Que a gente vai ver aqui primeiro na montagem física e depois já vindo já para o nosso M-Block. Ou aliás, para o Arduino IDE primeiramente, né? Muito bem, vamos começar a nossa montagem aqui. A gente já tô com a minha protoboard aqui, né? Tô com o meu sensor aqui, ó. Esse sensor é esse daqui, né? O sensor de fotocélula tem os LEDs aqui, o refletor e o que recebe o sinal aqui, né? E o que reflete. Aqui tem o potenciômetro dele, ó. E aqui eu tenho 4 pinos, ó. Olhando nessa posição aqui, ó. Ó, eu vou deixar o potenciômetro ao contrário, ó. Na minha montagem ele vai ficar assim, ó. Eu vou encaixar aqui na minha protoboard, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ficou dessa maneira, ó. Olha o lado que tá o potenciômetro, que é o lado que a gente vai ter por base então dos pinos. Eu tenho 4 pinos a partir dessa posição para fora, né? Daqui para cá. O primeiro pino ele é VCC, né? Ou seja, o positivo. Aí eu tenho o segundo pino que é o negativo. Aí eu tenho o pino D0, né? Que ele recebe sinal digital. E aí tem o pino A0 que recebe sinal, envia sinal analógico, né? Os dois enviam sinais, né? E eu tenho esse potenciômetro aqui que depois eu vou falar um pouquinho a respeito sobre ele. Bem, encaixei dessa maneira aqui, ó. Lembrando que o VCC está desse lado aqui, ó.
E é isso que a gente vai começar a ligar agora aqui, ó. Já vou colocar aqui na minha protoboard um LEDzinho, ó. Encaixei o LED. Sendo que o LED, ó, aponta... Deixa eu só relembrar aqui, ó. Aponta... Opa, tá difícil encaixar esse LED aqui. Vai parar aí, ó. A ponta positiva tá aqui e a negativa tá aqui, ó. Menos e mais, ó. O mais tá desse lado aqui e o menos do lado do meu sensor IR aqui. Agora o que eu vou fazer? Ó, vamos começar a ligar as nossas fiações aqui, ó. Eu vou colocar então um GND. Aliás, vou começar pelo 5 volts, né? Eu vou pegar 5 volts e vou ligar da minha placa Arduino aqui, os 5 volts. Eu vou inverter minha placa aqui para ficar na posição de ligar no computador aqui, né? E vou colocar no primeiro pino do meu do meu sensor IR, ó. Esse pino aqui, ó, do lado do potenciômetro azulzinho aqui, ó, desse lado, o primeiro pino chamado VCC, eu liguei nos 5 volts. Aí o segundo pino é o GND, então já sabe, né? A ligação, ele vai no GND. Liguei dessa maneira ali, ó, no GND ali, o segundo pino. Terceiro pino, eu vou pegar um fiozinho verde aqui, ó, vou pegar um jumper verde. O que eu vou fazer com ele, ó? Eu vou ligar ele na minha porta 2. Então, esse pino terceiro aqui, ó, sempre desse lado aqui, ó, pra cá, que tá escrito D0, ele vai na porta digital 2. Eu já vou deixar também para nós fazer a montagem depois um fio amarelo nessa porta A0 aqui do meu, a última portinha aqui do meu sensor IR, ó. Lembrando que daqui para cá a porta vai estar escrito A0, eu vou ligar na A0 lá, que é a porta analógica 0 do meu Arduino. Isso que eu acabei de fazer agora, ó. Tem mais coisa ainda, professor? Tem. Temos que ligar aqui, ó, um resistor na perninha positiva do meu LED, ó. A perninha positiva eu deixei para cá, então eu vou encaixar um resistor de 220 ohms nessa perninha ali, ó. Na perninha positiva eu liguei um resistor de 220 ohms. Daí dessa perninha do resistor, que é a positiva, eu vou pegar um jumper e vou ligar na minha porta analógica 4, né? O meu Arduino Uno. Foi isso que eu fiz agora. E se tudo der certo agora, falta o fio GND, né? Eu vou pegar o GND aqui do lado das portas digitais e vou colocar na minha perninha lá em cima, lá ligando o meu LEDzinho, ó. Ficou dessa maneira então a ligação, ó. Você que gosta de ver todos os ângulos aí, ó. Ficou dessa maneira então a nossa ligação. Arduino IDE aberto aqui já, né? Vamos começar a fazer a configuração aqui já do nosso código, né? Sempre apagando esses comentários que tem aqui. Vou apagar o primeiro comentário, vou apagar o segundo comentário. E agora então vamos começar a nossa criação, né? Primeiramente então a gente vai fazer usando somente o pino digital, ó. Então a gente vai criar variáveis aqui em cima, né? A primeira variável do tipo inteira, eu vou colocar pino sensor com S maiúsculo. Como é a porta digital, né? É o D0, ou DO, né? D0. Então esse vai ser o pino que a gente vai colocar. E eu vou colocar então, aliás, acabei pagando aqui o começo, né? INT, pino, esse pino aqui, ele vai ser eu vou escrever aqui minha variável de novo aqui, que deu um zica aqui, né? Vamos lá, não sei o que aconteceu. INT, pino,
pino sensor com S maiúsculo igual, aliás, ser pino sensor, vou colocar digital, né, D 0, né, que é igual a nossa porta 2 que a gente usou lá na montagem, né. Coloco vírgula porque eu vou colocar outras variáveis aqui junto, ó. Então a gente criou a pino sensor DO, a gente vai criar aquela que está ligado no LED lá, né, que é o pino, vou colocar LED maiúsculo aqui, né, pino LED. Então é a nossa porta 4, digital 4 que a gente usou, né, porta 2 por sensor, porta 4 para o LED. E aí a gente vai criar uma variável também, ó, dados dig, né, do digital, dados dig do digital. Então esse dado aqui deixa eu aumentar um pouco minha tela aqui, fica melhor para vocês verem, né. Então, ó, ficou dados dig aqui, que ficou então essa aqui que vai armazenar a leitura da nossa porta digital. Bem, feito isso, então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode vir para o nosso void setup, né? Que a gente vai definir, então, o que esses pinos vão fazer, né? Pin mode, a gente vai criar, então, faltou um N ali, né? Por isso que não ficou vermelho, né? Pin mode. Aqui eu vou abrir, fechar parênteses, então, ponto e vírgula. E vou definir aqui dentro, então, os meus parâmetros desse código, né? Eu vou decidir, então, aqui esse pino da porta 2, ó, Ctrl C. O que ele é, o pino da porta 2 digital? É a porta que vai receber o sinal digital. Então, o que ele vai ser? Se ele vai receber, ele vai ser input. Input, tudo maiúsculo, né? É isso que a gente determinou. E aqui eu tenho outro pino aqui, né? Nosso pin mode. Também vou abrir, fechar e colocar ponto e vírgula, e vou colocar os dois parâmetros que tem que ir nessa função aqui dentro. Eu vou colocar então que o pino LED, né? Vou copiar, sempre copiar, né, para não ter perigo de escrever errado. Ctrl V, que o meu pino LED ele é saída, ele vai acender um LED, né? Então ele é output. E aqui eu defini então esses dois sensores. Bem, mas aqui também a gente vai usar um monitor serial para fazer, né, a leitura, assim como eu ter feito nas aulas anteriores. A gente vai usar aquela função, né, serial, já ficou vermelhinho ali, ó, ponto begin, né? Então, e aqui entre parênteses, então, ponto e vírgula no final, a gente vai determinar aquela velocidade que a gente já viu que a gente vai usar como padrão 9600, é a velocidade então que ele transmite a velocidade dos dados do sensor para o nosso programa, né, em bytes, essa seção. E aqui está então o nosso void setup, sempre entre chavinhas. E esse é o nosso código por enquanto, né? A gente pode até verificar, ó, para ver se tem algum erro por enquanto, ó. Mas eu acredito que não, né? Ele vai estar carregando, verificando. E por enquanto, aparentemente, não estou vendo nada e não tem nada de erro, né? Então você pode ir fazendo isso para deixar tudo para o final, né? Então a gente está conferindo. Agora a gente vai decidir o que vai acontecer no loop. Então, no nosso loop aqui, primeiramente a gente vai fazer a leitura dos dados do monitor superior, ó. Então, para isso a gente vai criar, então, vai dizer isso por Arduino, ó. E como que a gente vai fazer, ó? Essa variável que eu criei aqui em cima, eu vou dar Ctrl C, eu vou copiar ela aqui, vou dar um Ctrl V, porque é essa variável que vai me dizer isso, ó. É nela que vai armazenar essa informação, ó. Para armazenar, como é uma porta digital, eu tenho que usar o digital read. É só leitura, né? Digital read com o D maiúsculo aqui, ó.
Aí eu abro, fecho parênteses, coloco ponto e vírgula. Então, qual leitura que ele vai fazer? A porta digital não é do pino LED, é desse pino aqui, ó, do pino 2 que a gente determinou, então, que ele vai fazer essa leitura. Então é isso que eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Então ele vai pegar, vai fazer essa leitura e vai armazenar nessa variável dados dig ali que a gente já acabou de colocar então aqui no nosso código. Agora a gente vai criar então, como nas aulas passadas, o loop, o código no loop, que ele vai fazer então, vai passar essa informação para o monitor serial. Então é serial, aliás, escrevi serial, dessa maneira, ponto print, ele vai imprimir a informação, né? Print. Bem, lembra que se a gente deixar assim, ó, dessa maneira, ele vai passar os dados um do lado do outro, não vai dar para entender nada. Então a gente quer criar uma quebra, né? E aí a gente usa ln para criar essa quebra de página aqui, né? E aqui a gente vai determinar então o que a gente vai fazer então dentro dessa informação, ó. Eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, vamos fazer isso, ó. Ctrl C, Ctrl V. O que eu estou falando para ele? Para ele imprimir então os dados, somente os dados do sensor. Eu vou ver se o meu Arduino está ali conectado. Vou selecionar a porta aqui, vou carregar esse código e vamos ver o que vai dar aqui, ó. Se vai funcionar já o monitor serial. Olha, deu um erro aqui, ó. Assim. Eu tenho que colocar ponto e vírgula aqui no final, ó. Foi isso que faltou, ó. Ponto e vírgula. Por isso que ele deu esse errinho aqui agora. Acreditamos. Ah, eu tirei o parênteses agora. Eita, professor. Parênteses. Dados digs. Agora vai. Isso. Agora se eu vim aqui na lupinha, ou eu vim aqui em ferramentas, ó. Eu venho nessa lupinha do lado. Ou eu venho aqui em ferramentas, monitor serial. Vou clicar. Ele abriu. Olha, ele tá dando tudo 1. Porque ele tá vendo lá que não tem obstáculo. Se eu colocar a mão, ó, virou 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Beleza, tá tranquilo, tá funcionando o nosso código até agora, né? Bem, mas a gente não quer deixar só assim, né? Só aparecendo 1 e 2 lá, tá meio estranho. Vamos criar aquela frase, né? Vocês viram que se a gente quiser escrever alguma coisa aqui na aula anterior, a gente viu que a gente coloca entre aspas aqui. Se eu escrever mostre este texto, ele vai escrever esse texto. Se eu tiver certo, né? Vamos conferir que hoje tá difícil o negócio aqui, né? Vamos lá. Vamos ver se vai aparecer lá. Se eu abrir um monitor serial lá, ó. O que vai acontecer? Ó, mostra o texto, mostra o texto, mostra o texto, mostra o texto. E ele vai ficar assim. Então, é dessa maneira que eu escrevo alguma coisa. Bem, mas eu não quero só escrever. Eu quero colocar tudo na mesma frase. Hoje a gente vai fazer um troço bem legal, ó. Quero colocar tudo na mesma frase. A frase que eu quero. Que vai ser, ó, eu vou querer dizer assim, ó, sinal digital. Sinal digital. Isso que eu fiz, ó. E depois eu vou querer o valor. Então, como que eu faço? Eu coloco o sinal de mais, ó. Mais esse valor dessa. Ctrl C. Dessa variável. Só que se eu fizer somente isso, não vai funcionar. Não vai ficar legal. Eu preciso, ó, aqui, ó, para que isso funcione, eu preciso colocar entre parênteses, abrir um parênteses dentro do parênteses, isso mesmo, ó. Aqui, colocar esse... E preciso colocar uma função aqui antes, ó, que é string. Esse string vai fazer, então, com que leia esse sinal, que é o sinal digital, 2 pontos,
Aí depois ele vai colocar o valor que eu quero e aqui fecha parênteses. Ó, eu abri parênteses, fechei dentro aqui. Aqui eu abri esse e fechei. Vamos compilar lá e ver se vai funcionar. Já vou abrir o monitor serial. Vamos ver o que vai estar acontecendo. Exatamente, ó. Está aparecendo o sinal digital e 1. Se eu colocar a mão na frente, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bem, isso foi feito. Bem, isso foi feito. Mas o LED não está acendendo, né? Claro que não está. A gente não colocou o LED para acender. Agora com esses resultados aqui a gente já consegue fazer o nosso LED funcionar. O que a gente tem que fazer aqui, ó? Dentro do Void Loop a gente vai usar aquela função que a gente viu já bastante, né? O if, se acontecer algo, ele vai funcionar, né? Então eu tenho que colocar, abrir parênteses, fechar, abrir uma chavinha, ó, e dou um enter que ele já fechou. Se acontecer algo, ele vai funcionar. Se não, else, né? Se não, daí ele não funciona. Percebeu que já deu aqui a chavinha, já apareceu aqui, ó. Toda vez que eu abrir e fechei, ele, como eu dou um enter aqui, ó, já deixo tudo pronto, ele já funciona, ó. O que eu vou colocar dentro desse if aqui, ó? Dentro desse if aqui, ó, o que eu quero que ele faça, ó? Que ele pegue os dados, que vai ser 0 ou 1, que está armazenado nessa porta digital aqui. Ctrl C, Ctrl V. Se esses dados, ó, eu quero que ele confirme. Se for igual a 0, né, se tiver desligado, eu quero, se o dado for 0 ali, né, quando tá na frente, né, 0 é quando eu passo a mão na frente. Então se acontecer isso, eu quero que o LED ligue. Como é que eu faço um LED ligar? É uma porta digital. Digital reach, né, que é uma porta digital onde eu posso dar um comando. E eu quero que o pin LED ele faça o quê? Ctrl V aqui, que o pin LED fique right. Então isso que eu fiz, ponto e vírgula aqui no final, né? É isso que eu quero que faça, ó. Se for 0, ele não vai. Se não for 0, vai ser 1. Então, se não, eu coloco aqui no meio, ó, entre a chavinha, Ctrl V. Se não, eu quero que apague. É isso que vai acontecer aqui, então, com o nosso LED. Ele vai acender, se não, ele apaga. Se essas informações não for confirmada. Vamos compilar o código aqui, ver se vai aparecer algum erro aqui do professor. Agora não apareceu, né? E eu vou compilar esse código aqui. Não quero salvar não, por enquanto. Compilou. Vamos ver se eu passar a mão o que acontece. Acendeu, apagou, acendeu, apagou, acendeu, apagou, acendeu, apagou. Bem, aí tá funcionando da maneira como deveria funcionar, né? Bem, agora vamos fazer o pino digital aqui, ó, bem rapidão. Vamos colocar aqui, ó, seguindo a mesma lógica aqui. Eu vou dar um enter aqui, baixar, já vou criar novas variáveis, né? Eu vou criar uma variável pino sensor. Opa, coloquei 2 sensor. Pino sensor. Agora é a porta, o pino A0, né? Então, esse pino A0 que a gente ligou lá no na montagem física lá, a gente ligou na porta A0, né, do nosso, não é A0 do nosso Arduino. Então, é essa porta então que ele vai representar. E aqui a gente vai criar então uma variável para os dados analog. A gente vai criar assim, ó, pra gente criar. Aqui eu coloco um ponto e vírgula. Então tem duas variáveis, porque eu separei por vírgula aqui, ó. Então,
pino servo AO vai ser aqui, a gente acha perna A0. E os dados analog vão ficar aqui. Bem, o que eu preciso fazer agora? Aqui no meu void setup, deixa eu dar um enter aqui, eu preciso definir que o pino, né, tem que colocar que o meu pin mode aqui, o que ele vai ser, ó? Esse pin mode, ele vai ser referente a esse pino aqui, ó. Ctrl C. Como ele está recebendo o sinal, Ctrl V. Automaticamente o Arduino já reconhece isso como input, mas a gente sempre gosta de colocar, incentiva a colocar para não ter erro, né? Então aqui a gente já definiu, ó, o nosso pino novo lá, que é o pino da porta analógica, então ela vai ser normal ali, então ela vai ficar como entrada. Bem, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar essa linha, ó, porque eu quero que ele me mostre o sinal. Primeiro, ó, ele vai mostrar o sinal digital aí dos dados digital. Aí eu quero que coloque uma barra. Aí eu quero que escreva sinal analógico e aí os dados. Vamos lá. Isso aqui vai ter que prestar bem atenção e que a gente vai ter que mudar esse código aqui, ó. Então, até aqui tá beleza, ó. Ele colocou aqui, ó, aquilo que a gente viu lá no monitor serial. Monitor serial, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, mais um sinalzinho de mais, porque eu quero adicionar mais coisa, ó. Eu vou escrever stream de novo, ó, stream, porque eu quero escrever outra frase. Qual que é a frase que eu vou colocar? Ó? Sempre entre aspas, ó. Tem que ter duas aspas aqui, ó. O que eu quero colocar, ó? Eu vou deixar um espaço, porque senão ele fica colado. Vou colocar uma barra e outro espaço. Primeiramente, eu quero que ele faça isso, ó. Aí, aqui tem que tomar cuidado, ó, porque tá faltando fechar um parênteses aqui, ó. Sempre quando você abre o stream, fecha o parênteses, ó. Aí eu vou colocar mais um sinal de mais, porque eu quero escrever outra coisa, ó. Eu coloco outro string. Aí novamente eu vou abrir e fechar parênteses aqui já para não ter erro, ó. Eu vou colocar então entre aspas, duas aspas, né? Sempre abre e fecha aspas. No meio dessas aspas aqui, eu vou colocar sinal analógico. Sinal analógico. Fechou por aqui, professor? Não, porque no final ainda, ó, depois do sinal analógico, vou colocar mais um sinalzinho. Esse mais tá difícil. Sinalzinho de mais, porque eu quero que daí coloque os dados dessa porta que ficou armazenado, ó. Ctrl C. Vou vir aqui, dar um espaço, Ctrl V. É para tá tudo certinho aqui, só que falta um detalhe importante aqui, ó, que a gente não pode esquecer, ó, porque aqui eu tenho que criar também uma variável para ele ler, né? Porque essa variável aqui, ó, é quando começa, ó. Quando começar aqui o void loop, eu quero que pegue Ctrl C, Ctrl V, viu que eu copiei o ponto e vírgula? Tomar cuidado aqui com o ponto e vírgula. Eu quero que pegue essas informações ali, ó, nessa variável, ó. Agora eu coloco, não é digital, né? É um pino analógico. Então, analog read, que é só leitura, né? E eu quero que, então, que faça a leitura desse pino aqui, ó, que foi o pino que a gente colocou na porta A0 lá. Ctrl C, Ctrl V, fecha, ponto. Então, ó, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai pegar essas informações aqui, ó, desse pino, vai manter nesse dado. Daí, a hora que eu pedir lá, ele vai inserir aqui esse valor. É para vamos ver. Vou carregar o código, né? Às vezes faltou carregar só. Vamos abrir o monitor serial.
É isso mesmo, né? Só faltava carregar o código, né? Isso que faltou. Ó. Tá vendo que ele tá na 960, ó? E você vai ver aqui. Conforme mais perto você coloca, ó, ele diminui mais, ó, bem pertinho, ó, quase zero, ó, conforme eu vou afastando. E aí você consegue fazer uma medição mais precisa, né, de tudo que está acontecendo, né? Então é isso que está acontecendo aqui, ó. A gente consegue medir, ó, afastou, ó, conforme eu vou aproximando. Essa é a vantagem da parte analógica, ó, ele vai me dizendo a distância que tá, ó. É um sinal mais preciso, então, dessa leitura. Vamos para o M-Block agora? Leitura. Vamos para o M-Block agora? O M-Block vai ser mais tranquilo, né? Pelo menos esperamos que isso aconteça, né? E o M-Block, então, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar aqui um evento, ó. Quando o Arduino começar, a gente quer que repita para sempre, ó. Aliás, esse aqui, ó. Repita para sempre. Eu vou criar uma variável aqui, escrito sensor underline, para não perder o hábito, né? E R. Está bem? Então, eu vou colocar então aqui, ó, definir sensor IR, ó, que está na porta 2. Então eu venho aqui em PIN e vou ler o pino 2, né, pino digital, né? Então ele vai ler o pino digital da porta não 9, da minha porta número 2. Agora, ó, eu vou colocar 2C aqui, ó, 2 bloquinhos de C. Vamos lá, C. Isso que ele vai repetir infinitamente aqui, ó, C, C. Eu vou pegar 2 bloquinhos matemáticos aqui já de igual, ó. Já vou encaixar ali. Vou encaixar aqui, ó, porque eu quero fazer isso aqui, ó. Eu venho em variáveis, eu pego o sensor, ó, se o sensor IR for, e se o sensor IR for igual, ó, se ele for igual a 0, e se ele for igual a 1, então ele vai distinguir para mim se é 0 ou 1. É isso que ele vai fazer, ó. Se for igual a 0, eu quero que defina o meu pino LED lá da porta número 4 como alto. E se ele não for, né, for igual a 1, o resultado da leitura do sensor na porta 4, eu quero que ele seja baixo. Assim como aqui, ó, eu quero que ele leia o dado, então eu vou colocar a porta serial aqui, ó, e vou colocar escrever. Então aqui, ó, e vou colocar escrever aqui também, ó, dentro de si, e vou pegar o bloco de variáveis e vou colocar aqui, ó, quero que escreva o resultado dessa variável aqui, ó, do sensor. E aí tá prontinho o nosso código, né? A gente pode ver a conexão aqui, já conectar ele, conectado, e aqui é só vir agora aqui em carregar e vai estar tudo pronto. Consegue perceber aqui agora, ó, a hora que eu passar a mão na frente, ele vai ler, ó, acender o LED meu é vermelho, ó. Toda vez que passar um obstáculo, ele vai reconhecer. E ele está funcionando perfeitamente, ó. Perfeitamente funcionando. Vamos para um detalhe importante agora aqui a respeito da nossa aula, que é o seguinte, ó. Esse sensor aqui, IR, eu vou tirar ele aqui, ó. Ele tem um potenciômetro. Se acaso o teu LED ficou só aceso igual tá ali, ele tá sem o sensor, né? Mas se ele não tá reconhecendo, aqui é um potenciômetro que começa a ajustar. O que você vai fazer? Você vai girar em sentido horário todo ele, até o final, te dar um fim de curso. Ele vai ficar aceso. Aí você pega e vai voltando. Vai desligando ele, voltando, até o LED apagar. Aí você testa se funcionou ou não. E aí você faz um ajuste fino, então, usando esse resistor. No meu caso aqui, ó, como eu já usei, né? Coloquei ele aqui, ó, tá certo, passou, acendeu, apagou, tá? Então, identificando realmente o obstáculo. Vamos mais uma vez aí, ó. Funcionou, apagou, funcionou.